Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Drones da Rússia atingem outro país. Olha o que vai acontecer, gente. Mais de 4 anos que dura essa guerra. Paz e graça. Eu sou a pastora Juliana e temos também, pastor, testemunho. Um senhor que foi curado de muitas dores no corpo, inclusive de hérnia. Olha, estamos começando o mês de junho e parece que vai ser um dos meses mais frios. É isso mesmo, pastora? Isso, estão relatando que vai ser o ano mais congelante, o mês de junho. Então não perca tempo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e também seja membro do nosso canal. Lá temos o clube de membros e lá você com certeza tem vários benefícios. Temos também um pedido nosso todo especial lá no comentário fixado. Dá um pulinho lá, entra lá e vê. De repente Deus te toca e você nos ajuda a realizar esse sonho, tá bom? Lembre-se, esse é o canal Profeta Pastor Marconi Silva com mais uma edição do Jornal da Fé. Vamos então à primeira matéria. Queda de um drone russo sobre um prédio residencial que deixou 2 pessoas com ferimentos leves em Galati, perto da fronteira com a Ucrânia. O presidente romeno, Nicu Zordan, convocou uma reunião do Conselho Supremo Nacional de Defesa para examinar o impacto do drone, que também foi condenado pela OTAN e pela União Europeia. Dan apontou a necessidade de debater as implicações do incidente mais grave no território romeno desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. O problema é que se trata de um incidente bastante grave que, infelizmente, resultou na queda de uma sacada de um edifício residencial, ferindo os moradores do apartamento em questão. Algo inaceitável e uma situação que, naturalmente, condenamos sem hesitação esta manhã. Em mais de 4 anos, a Romênia detectou dezenas de incursões de drones em seu território, mas até agora nenhum havia atingido um prédio residencial. Segundo o Ministério da Defesa romeno, a Rússia atacou durante a madrugada com drones alvos civis e infraestruturas na Ucrânia, perto da fronteira fluvial com a Romênia. Um dos aparelhos entrou no território romeno e acabou se chocando contra o prédio, causando um incêndio no local. Olha, pastora, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia já faz mais de 4 anos. Tanto de perca que a Rússia já teve nessa guerra, e eu não sei porque a Rússia insiste ainda em vencer a Ucrânia. Profeta, esse incidente pode aumentar ainda mais a tensão entre Rússia e países da OTAN? Já está aumentando, né? Alguns países da Europa já respondeu, até mesmo os Estados Unidos, e o chefe da OTAN falou que vai defender até centímetro por centímetro da Romênia. Eu não sei onde que isso vai parar, pastora. Surge um boato que a Rússia está querendo fazer um ataque nuclear. Como o senhor interpreta espiritualmente esse aumento dos conflitos internacionais? Como sinal bíblico. A Bíblia diz que nos últimos tempos nós iríamos ouvir rumores de guerra. E estamos ouvindo. Temos aí a Rússia e a Ucrânia, temos Estados Unidos, Irã e Israel, e assim vai sucessivamente. Então esse é um sinal bíblico. O que nós temos que fazer é vigiar e orar e aguardar a volta do Senhor. O que a igreja deve fazer diante de notícias que envolvem guerras e ameaças entre nações? Somente orar e acreditar que é o cumprimento bíblico. Não tem muito que nós podemos fazer como cristãos em geral. É orar e pedir pela paz de Israel, que está na Bíblia, que é a paz do mundo também, porque é bíblico isso, mas sabemos que são sinais dos últimos tempos. Esse homem de Deus que Deus enviou para cá, no sábado, eu fiquei o dia todo, mas a Valdirana dizendo, nós vamos. Quando foi à noite, eu não me achei em condições. Eu digo, Valdirana, eu não tenho condições de ir, porque eu não posso sentar, eu não vou me deitar lá no meio do povo, então não dá para mim ir, não. Aí fiquei. Quando foi de manhã, o pastor ligou, Valdir, vai lá para cima, tinha a escola bíblica dominical, mas ele disse, vai lá, que o homem vai
fazer um trabalho lá e ele é um homem usado por Deus. Você vai, eu vim. Quando eu cheguei aí, eu me matava de dor, me acabando de dor. O Deus veio até aqui, pegou uma cadeira, porque eu não estava resistindo nessas. Eu sentei e fiquei, mas me acabando de dor mesmo, acabando mesmo. Quando foi a minha vez que eu fui, ele só mandou eu pôr os pés assim, minha perna era uma atrás da outra. Aí ele só ordenou, em nome de Jesus, perna esquerda, perna direita, cresce do tamanho da esquerda. Aí eu comecei a sentir rachar aqui, puxando assim, puxando. Eu já vi que tinha coisa sobrenatural. Glória a Deus. Aí quando eu levantei, irmão, quando eu levantei dali, eu não tinha mais uma pequena dor. E até hoje, graças a Deus, vai ser toda a vida. Maravilha, que lindo, que maravilhoso, glória a Deus, um grande milagre de Deus que aconteceu e sempre eu falo aqui na nossa programação, pastora, que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Qual a importância dos testemunhos de transformação na vida da igreja? Primeiro, pastora, que aumenta a nossa fé. Segundo, que também nos emociona. Terceiro, que ali é a confirmação dos milagres de Deus. E isto é maravilhoso, pastora. Como a fé pode ajudar pessoas que enfrentam dores e enfermidades há muitos anos? Primeiramente é acreditar. Se ela enfrenta dor, enfermidades há muitos anos, é confiar naquilo que está na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue sofreu por 12 anos. Ela tocou em Jesus, foi curada. Então cabe a cada um de nós também e entender aquilo que Deus quer em nossas vidas, lutarmos e fazermos por onde todas essas coisas acontecerem em nossas vidas. O que o senhor diria para alguém que está passando por uma situação considerada impossível pelos médicos? Os médicos são importantes em nossas vidas. Eles são os homens, são os seres humanos, melhor dizendo, que Deus deixou para cuidar de cada um de nós. Mas a palavra final não é deles, é de Deus. Se nós tivermos fé, o milagre vai acontecer. Então eu quero dizer para você, independente da sua situação, tenha fé. Deus pode fazer o impossível acontecer. Então não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, venha ser membro. E também tem um pedido todo especial lá no comentário fixado. Vai lá, quem sabe Deus te abençoa. Vamos agora, pastor, ouvir a notícia do frio, que vai ser o frio mais congelante esse mês de junho. Para quem gosta de frio, né, pastor? Pastor, eu tô aí. Eu amo, gosto muito do frio. Mas estou até pensando, viu, pastor? Tem que ir para Ribeirão 2 vezes por semana. Tá complicado. Vamos então à notícia. Junho está começando nessa próxima segunda-feira e é um mês muito importante porque marca essa transição entre o outono e o nosso inverno. Vamos falar como fica a tendência de temperatura e chuva para esse mês que é muito importante. Começando principalmente pela tendência de temperatura, destaque para as áreas do centro-oeste e sudeste, também interior do nordeste, onde a tendência é que as temperaturas fiquem acima da média natural deste mês de junho, potencializada por algumas massas quentes. Para a região sul, destaque para o Rio Grande do Sul, onde a tendência é que a temperatura fique abaixo da média, potencializada pela presença de algumas massas de ar polar que vão favorecer temperaturas abaixo da média. E para quem gosta de temperatura abaixo da média, destaque para a segunda onda de frio do país que deve ocorrer na primeira quinzena de junho. Destaque para os dias entre 5 e 10 de junho, onde a tendência é que as temperaturas fiquem abaixo da média, potencializada por uma massa de ar polar. Olhando para a tendência de chuva, destaque para áreas do sul, também pegando algumas partes da região centro-oeste, como Mato Grosso do Sul e também a região sudeste, o estado de São Paulo, áreas do nordeste, também costa norte do nordeste, onde a tendência é que a chuva fique acima da média, potencializada por alguns sistemas característicos desta época do ano. Maravilha, eu que gosto de chuva não, de frio, tá aí. Graças a Deus, esse mês de julho que está começando hoje vai ser um tempo, um dos mais frios, e eu estou muito gostando disso, pastor. Eu creio que quem gosta de um friozinho que nem eu, está gostando muito. Só fico meio preocupado que eu tenho que ir 2 vezes por semana, na semana lá em Ribeirão Preto. O que podemos aprender espiritualmente com as mudanças das estações do ano? Olha, Deus ele criou o verão, outono, é o que nós estamos, próximo de chegar ao inverno, e a primavera. Então, Deus ele criou as 4 estações do ano. E nós aprendemos que tudo que acontece na Terra está conforme a Bíblia. Como manter esperança quando estamos atravessando o inverno na vida espiritual
ou emocional? Olha, pastor, o inverno na vida espiritual é muito complicado. E nós temos que... A Bíblia diz que é melhor que seja quente ou frio. Não morno, porque senão é vomitado. Então nós temos que ser realmente pessoas quentes e não deixar em nenhum momento ficarmos frias espiritual e muito menos deixar atacar o nosso emocional. Qual mensagem o Senhor deixa para quem está enfrentando um período difícil e aguardando uma mudança em sua vida? Olha, aguardar a mudança, ela pode até vir, mas é mais difícil. Mas se você orar, jejuar, buscar a mudança e primeiro dentro da gente, ou seja, com nós mesmos, não nas pessoas, aí nós começamos a viver um mundo diferente. E entendemos que quem faz o ambiente é nós. Claro que depende das pessoas, depende. Mas quando nós queremos uma mudança nas pessoas, temos que mudar nós mesmos primeiro, pastora. A violência contra a mulher voltou a atingir números alarmantes no Brasil. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça mostram que a Justiça brasileira concedeu 255.123 medidas protetivas de urgência apenas no primeiro trimestre de 2026. Na prática, isso significa que uma mulher recebeu proteção judicial a cada 30 segundos no país durante o período analisado. O número representa um recorde histórico desde o início do monitoramento nacional e revela a dimensão da violência doméstica enfrentada diariamente por milhares de brasileiras. Segundo o CNJ, o crescimento foi aproximadamente 7,5% em comparação ao trimestre anterior. O avanço continuou nos meses seguintes. Somente em maio de 2026 foram registradas 93.782 medidas protetivas, concedendo o maior número mensal já contabilizado na série histórica. Especialistas apontam que o aumento pode refletir tanto a ampliação da violência quanto uma maior consciência das vítimas sobre os seus direitos e sobre o seu mecanismo de proteção disponível pela Lei Maria da Penha. Olha, a gente observa que tem aquele caso que aconteceu semana passada em Minas Gerais, daquele louco, aquele monstro, que além de abusar da mulher, mãe da filho dele, né? É filho, né, pastora? É filha. Filha dele, jogou do penhasco, quebrou o nariz dela, e foi realmente um milagre de Deus que depois de mais de quase 24 horas que ela foi encontrada. E o mais absurdo, né, pastor, que ele mesmo falou, pode gravar aí que eu vou falar o que aconteceu. Tá gravando? Ele, além de ter feito, ainda ele quis que a sociedade... Para não ter a desculpa, e isso está acontecendo muito no nosso país, que é surto. A pessoa surtou. Que vergonha. A pessoa não surtou. Ela fez porque realmente ela é um monstro. O que esses números revelam sobre a situação das famílias brasileiras atualmente? Um grande aumento da violência. E esse aumento da violência, principalmente com a mulher, mais de 250 mil, só no mês de maio, cerca de 93 mil, é muito. Então, nós temos que observar todas essas coisas e começar assim a denunciar e ter lei ainda mais rígidas por esse tipo de situação. Como a igreja pode ajudar mulheres que vivem situações de violência doméstica? Assistência psicológica, financeira e espiritual. A igreja tem que agir nos 3 sentidos. A igreja é como uma associação, é como um grupo de pessoas, é como um órgão que está ali para ajudar pessoas que realmente precisam e necessitam, como essa, que quebrou o nariz, ficou quase 24 horas pendurada numa árvore, foi abusada sexualmente, e quem fez isso? Com quem ele era casado, parece há 12 anos. É o cúmulo do absurdo. Qual mensagem o Senhor deixa para mulheres que estão enfrentando medo, sofrimento ou violência nesse momento? Denuncie, peça sempre ajuda. Não tenha medo de denunciar. De repente você pode achar que a pessoa não vai fazer isso e ela pega e faz. Tivemos esses dias aqui na nossa região
uma mulher que separou do marido faz mais ou menos 2 meses. E o que acontece? Ela estava numa festa, ele esperou ele ficar do lado de fora da casa que está tendo a festa, deu um mata-leão nela e jogou ela no chão e depois incendiou ela com gasolina, colocou fogo nela. Morreu, coitado, 92% do corpo queimado. Então, o que tem que fazer? Não tenha dúvida. Se te ameaçou, arruma um jeito, denuncia, vai na internet, vai na polícia, vai na assistência das mulheres, fala para uma amiga aqui, fala para outra ali, porque realmente está sem limite certas coisas no Brasil. Tem também o caso aqui na nossa região, né, daquela moça de 21 anos que o pai da amiga matou. Aí é na nossa cidade, um marmanjo de 50 anos, um monstro, queria namorar com uma jovem de 21 anos, linda jovem, eu não enxergo, assim quem diz é minha esposa, e o que acontece? Ela disse não para ele, ela veio aqui para a cidade para trabalhar, e aí o cara não quis o não, como essa moça era amiga da filha dele, ele matou a amiga da filha e queria matar a própria filha que fugiu, senão tinha sido morta também. Então o que tem que fazer nos casos desses? Tem que denunciar, tem que tomar cuidado e tem que ter realmente, pastora, leis mais rígidas. Uma história que chamou a atenção em todo o país teve um desfecho emocionante nessa semana. O egípcio Abdallah Montaser, que permaneceu por 51 dias na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, finalmente recebeu autorização para entrar no Brasil após a decisão da Justiça Federal. O caso mobilizou órgãos públicos, entidades de direitos humanos e gerou debates sobre imigração. Mas espera aí, pastor, esperou 51 dias? 51 dias. Meu Deus, como é que deixa uma pessoa 51 dias no aeroporto? Se ele veio por um motivo ou outro pedindo asilo, não é isso, pastora? Isso. E deixa a pessoa 51 dias. Dizem que a esposa dele estava grávida com mais uma filha, que ficou quase um mês também no aeroporto. Vão tomar vergonha, povo. O caso mobilizou órgãos públicos, entidades e direitos humanos, refúgio e proteção de famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, Abdallah chegou ao Brasil no dia 8 de abril, pastor. 8 de abril. Acompanhado de sua esposa grávida e de 2 filhos pequenos. Não é um não, é 2 filhos pequenos. Ai, Jesus. A família buscava refúgio, porém sua entrada foi inicialmente negada pela Polícia Federal. Enquanto a situação era analisada judicialmente, ele permaneceu dentro da área internacional do aeroporto, sem poder ingressar oficialmente em território brasileiro. Durante esse período, a situação chamou a atenção dos defensores dos direitos de refugiados, especialmente pelo longo tempo de permanência no terminal aeroportuário e pela separação familiar. O caso foi levado à Justiça Federal, que analisou os argumentos apresentados pela defesa e pelas autoridades migratórias. Situação realmente humilhante, deixar uma pessoa 51 dias, mais de 20 dias longe da família, porque foi liberada a esposa grávida com 2 filhos pequenos, mas ele ficou lá. Só Deus na graça. Como podemos desenvolver mais compaixão pelas pessoas que enfrentam situações de vulnerabilidade e deslocamento? Isso não é nós, pastora. São as instituições brasileiras que, infelizmente, parece aquele bicho preguiça, sabe? Quase não anda. A demora de resolver as situações tão simples e tão fácil chega a custar 51 dias. Meu Deus, é porque não é eles, porque não é parente deles. Qual a importância de preservar a dignidade humana, mesmo em momentos de conflitos legais e burocráticos? Pastora, qual a importância? Ela é muito grande. Tem que ter uma ajuda espiritual, financeira, psicológica, e ela é muito grande. É um ser humano, independente de que país seja, graças a Deus que não é brasileiro, mas se fosse brasileiro também, é um egípcio, tem que entender. Ele está pedindo ajuda. Ele ficou 51 dias. Vai saber como foi os 51 dias desse homem lá nesse aeroporto. Que mensagem o senhor deixaria para famílias que estão passando por períodos de separação e dificuldades? Olha, calma, tenha paciência.
ore, procure os seus direitos, porque com certeza que isso, através da imprensa, possa ter chegado em vários lugares para que também não possa se repetir. Uma viagem missionária pela Europa se transformou em momentos de tensão e, posteriormente, em um testemunho de fé para a evangelista Maria Lorene, de 72 anos, membro da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Segundo seu relato, ela estava em um voo entre Paris e a Suíça, quando uma das hélices da aeronave apresentou um princípio de incêndio, provocando fumaça dentro do avião e gerando pânico entre os passageiros. De acordo com a evangelista, a situação agravou rapidamente. Muitos passageiros começaram a gritar, chorar e demonstrar sinais de desespero diante da possibilidade de um acidente. Em meio à tensão, Maria afirmou que decidiu abrir sua Bíblia e iniciar uma oração, buscando forças e confiança em Deus naquele momento de incerteza. Durante a oração, ela declarou ter lembrado das promessas bíblicas de proteção divina e passou a interceder por todos que estavam a bordo. A evangelista testemunha que, enquanto orava, teve a impressão de ver a mão de Deus sustentando a aeronave e conduzindo-a em segurança. Segundo o seu relato, aquele momento trouxe paz ao seu coração, mesmo diante da emergência que estava acontecendo. O piloto conseguiu realizar um pouso de emergência com sucesso, permitindo que todos os passageiros desembarcassem com segurança. Pastora, nós vimos aí que realmente foi a mão de Deus. Porque muitas pessoas se aproximam mais de Deus em momentos de perigo e aflição? O medo que traz isso. O pavor que essas pessoas ficaram gritando, chorando, e ela foi pegar a Bíblia. Isso que aproxima mais as pessoas de Deus, o medo. Como desenvolver uma fé firme, mesmo diante de situações que parecem impossíveis? A pergunta é simples, aonde que está a nossa confiança? Se é em Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Foi isso que essa senhora de 72 anos usou, a confiança dela em Deus. O que a Bíblia ensina sobre confiar em Deus durante períodos de medo e incerteza? A Bíblia ensina que não temas. Não temos, e são 366 esta palavra repetida na Bíblia. Quer dizer, não temos significa não tenha medo. Não precisamos ter medo, é só confiar, porque Deus ele age no oculto, no impossível e no sobrenatural. Vamos ao pensamento do dia. Você viu tudo o que aconteceu? Quantas mulheres foram violentadas ou mortas? Foram 93.000 em apenas um mês. Você viu também que essa senhora de 72 anos usou a fé e o milagre aconteceu? E você vai esperar o quê para acontecer na sua vida? Vai usar a fé? Vai fazer o quê? Essa é a pergunta que eu faço para você nesse momento. Lembre-se, Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como aquele homem que foi curado, que tinha 6 hérnias. Você pode ser curado, pode ser liberto, e a sua vida também pode ser transformada. Então não perca tempo, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, curta nossos vídeos, hype eles também, venha ser membro. E tem um pedido muito especial lá no comentário fixado. Vai lá, dá uma olhadinha que de repente Deus te usa e você nos ajuda com esse projeto. Também, querido, quero lembrar para você, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estamos de volta com mais um Jornal da Fé.